e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, nós pecadores remidos, que perante seu Deus estão. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amado é e o mais belo entre milhares e milhares. Amado é e o mais belo entre milhares e milhares. Através da leitura da Bíblia, através de um filme bíblico, procurar coisas relacionadas a Deus, é que a gente vai manter uma relação de fortificação, aonde? No Coração. coração, e vai manter uma relação mais íntima com quem? Deus. Com Deus. Então a gente precisa dessas coisas para que possa ser fortalecida a nossa comunhão com Deus, certo? E dessa maneira é que a gente vai deixar que o Espírito se sobressaia, né? As coisas do Espírito se sobressaiam e os desejos carnais fiquem de lado. O Jesus, ele usou essa parábola no contexto do Sermão da Montanha, para ilustrar, como se fosse uma ilustração do seu sermão. Essa é a ilustração. Jesus acabara então de falar vários aspectos da vida do cristão, do reino de Deus, que é o tema central do sermão de Jesus. E aí, para ilustrar, Jesus diz o seguinte: olha, o homem, pegando aquele contexto ali de Israel que a gente já falou aqui, a gente já mencionou, o homem sábio, prudente, prevenido, que se prepara para o momento da enchente, da tempestade,
é comparado ao homem que ouve essas minhas palavras. Ou seja, o homem que ouve essas minhas palavras, que eu acabei de dizer, que eu acabei de falar aqui nesse sermão, e aí a gente pode incluir aqui as bem-aventuranças, os 2 caminhos, todas essas palavras que Jesus acabara de dizer, então dizer, as pessoas que ouvem é semelhante àquele homem que se previne. Estão entendendo? E Jesus já tinha até falado, em momentos anteriores, de pessoas que falavam muito o nome de Jesus. Se vocês voltarem alguns versos antes, aí para o verso 21, que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só aqueles que ouvem essas minhas palavras. Então não adianta estar na igreja, professar, usar uma máscara de religião, mas não fazer, não praticar o que Jesus diz. Não é só ouvir, mas viver. Porque de discurso, o mundo, o inferno está cheio. Ele quer realmente uma prática cristã e uma piedade cristã verdadeira. E a gente retoma a semana passada, quando falamos do bom samaritano. Homens que estavam no templo, a serviço do templo, ouvindo e lendo a Torá, lendo a palavra de Jesus, de amar ao próximo, mas não praticavam. Por isso que Jesus mostra, ou faz questão de mostrar, que nem o sacerdote nem o levita estavam praticando a palavra de Deus. Que eles estavam ali fazendo o quê? Dentro de um ritual religioso, todo dia no templo, servindo ao templo, o levita e o sacerdote oferecendo os sacrifícios, os levitas cuidando dos serviços sagrados do templo, dos objetos do templo, mas nenhum deles estavam praticando a palavra de Deus. Portanto, o que praticou de fato a palavra de Deus, que realmente estava amando o próximo, como a palavra de Deus dizia, e a palavra da qual eles conheciam muito bem, aquele intérprete da lei conhecia muito bem, simplesmente quem é que estava realmente praticando a palavra de Deus? O samaritano, o que não era considerado do meio do seu povo. E agora Jesus retoma dizendo, olha, preste atenção, nem todo que me diz Senhor entrará no reino de Deus, só aqueles que praticam a palavra de Deus. Estes sim, estes que praticam, estes verdadeiramente, estes estão construindo a sua vida sobre a rocha. O fundamento dele é um fundamento seguro. Pode vir as tempestades, pode vir as doenças, mas ele vai permanecer firme em Deus. Tem aquela canção, né? Nada poderá me abalar. As suas estruturas não serão abaladas. A sua fé não será abalada. Porque a sua fé está firmada, o seu único e firme fundamento é a rocha. E agora, pegando alegoricamente a ideia da rocha, aqui podemos dizer aqui, aqueles que ouvem estas minhas palavras, vamos pegar a questão das palavras, Jesus diz o quê? Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é o nosso firme fundamento. É nele que está fundado todo o fundamento da nossa fé. A fé dos apóstolos. E outro versículo diz que ele é a nossa rocha da salvação. E ele sendo a nossa rocha, o nosso firme fundamento, nós entendemos a parábola aqui, agora trazendo já para uma aplicação, Jesus é a rocha, o nosso firme fundamento, o firme fundamento de nossa fé. Isso já numa aplicação. Então o cristão que ouve as palavras de Jesus, e Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne. Então ele se apresenta como nós, como o verbo da vida. Então aquele que ouve Jesus, que segue o exemplo de Jesus, que pratica o que Jesus praticou, que segue o verbo, que anda nos passos do verbo, que vive sob a palavra dele. E aí, vamos lembrar aqui de tudo que ele havia falado no Sermão da Montanha. Esse sim é o prudente. Esse sim construiu a sua vida sobre a rocha. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. E Naldinho aí também pode responder, irmão e vocês. Se o prudente é aquele que constrói a vida sobre a rocha, sobre o fundamento de Jesus, fazendo uma aplicação também. A gente já comentou
o que era o nécio no tempo de Cristo. Mas agora fazendo uma aplicação para nós, como cristãos. Quem é o nécio? Qual é o fundamento do nécio? Pensando na aplicação. O nécio é aquele que não ouve a palavra de Deus, tudo bem. Mas, qual é a diferença, então, do nécio, do louco? A gente já falou da diferença no sentido real, mas eu estou falando no sentido de aplicação para o contexto, para o nosso contexto de relacionamento com o Pai, nosso contexto cristão, de igreja. Qual é a diferença do nécio para o cristão? Se o cristão confia em Deus, constrói sua vida na rocha, a gente já viu aqui que a rocha é Jesus. Qual é o problema do nécio? Se o prudente é aquele que confia em Jesus, quem é o nécio então? Eu acho que é aquele que não confia em Deus, né? Irmã, é aquele que não confia em Deus. E ele confia em quem? Se a pessoa não confia em Deus, porque só confia nos seus próprios esforços, né? Não tem pessoas que dizem assim, que eu vi muitas pessoas falando, isso aqui é meu, isso aqui foi construído com meus próprios esforços. Força do meu ninguém trabalho. me deu nada e não sei o quê. Sabendo que tudo que nós temos vem permitido por Deus, né? Foi Deus que nos deu. Tudo nessa terra aqui que nós temos não é nosso, apenas nós cuida, né? E tudo que aquilo que Deus nos deu, devemos cuidar com amor e cuidado. Porque não é coisa que Deus conseguida com nossos esforços. Foi porque Deus nos deu saúde para continuar trabalhando e conseguimos as coisas. As lições de mordomia que nós aprendemos na lição anterior ainda estão impregnadas em nossa cabeça, mas nos ajudou o entendimento dessa parábola. É exatamente isso que a mãe falou. Resposta certa, né? Nota 10. Nessa escola, é uma escola bíblica, né? Nota 10 aí, passou na prova. Agora, preste atenção. Nesse sentido, nós vamos compreender claramente. Só existe dois deuses, assim, no sentido de dois tipos de religião. A Bíblia ilustra bem isso. Só existem dois tipos de religião. A religião em que o meu Deus é o Senhor, e a religião que eu sou o Senhor de mim mesmo. Então, quando eu escolho viver Senhor de mim mesmo, eu estou enganado, eu estou escolhendo o caminho de pecado. Porque ao escolher viver para mim mesmo, eu estou escolhendo viver para o pecado. Então é o caminho do homem. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas ao cabo, ao final, são caminhos de morte. Qual é o caminho de morte? É o caminho que eu construo para mim mesmo. É uma trilha que eu faço para eu caminhar. Que é aquele que não está firme na rocha, né? No ensinamento de Deus, na palavra de Deus. Aquele que tiver a primeira queda, ele já vai cair, ele já vai querer botar a culpa em Deus, que é crente, é não sei o quê, é evangélico, que está passando por isso, está passando por aquilo. Não era, para os olhos dele, não era para ele estar passando por provações, né? Só que a gente, como os cristãos, a gente passa por provação, sim, que é para ver aonde até vai nossa fé, né? Ou seja, está construindo um caminho para ele mesmo. Aquele que não construiu, que não é sábio, não é o sensato, né? E na primeira oportunidade ele já está caindo, saindo. Aí mãe já está ilustrando com a parábola. Quando vinham as tempestades, os rios, os ventos, e aí a gente pode pensar, as provações da vida, ele vai cair. Porque maldito o homem que confia no homem. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, a gente pensa só no seguinte, maldito o homem que confia no outro. Também, mas não só no outro, mas confia em si mesmo como homem. Confia na sua própria... Eu nunca cairei. Os fariseus, por exemplo, eles caíram porque se achavam autossuficientes. Padrão de religião. Nós somos os caras. Então, quem está dentro da religião, achando que é tudo, que não cai, nunca vai acontecer comigo, isso é para os fracos, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, pode ter certeza que pode, muitas vezes, estar construindo a sua fé sobre uma areia, sobre sua autossuficiência, sobre o seu legalismo. E nós sabemos o quê? Que a nossa única dependência tem que ser de Deus. Jesus, eu não sou nada, depende de ti. É da rocha. Não, você falou uma coisa importante aí.
como você falou assim, maldito do homem que confia no homem, né? E a coisa mais certa, por quê? Quando o homem ele confia nele mesmo, já foi falado aqui, né? Eu vou falar de novo. Ele cria seus próprios caminhos, achando ele que são certos e corretos e que não vai dar errado. Só que no final sempre dá errado, porque ele não trilhou o caminho colocando Deus em prioridade, segundo os mandamentos de Deus, segundo as vontades de Deus. Ou seja, criou-se com seu próprio caminho, com seus mandamentos, com as suas vontades. E aí a tendência é essa. Então, a parábola como que diz, entre o prudente e o inércio, né? Que constrói a casa sobre a rocha. É mais uma parábola, mas é em qualquer coisa que você vai fazer. Se você está no trânsito e coloca Deus em primeiro lugar, você tenta pensar em você mesmo como você pensa no outro. Então, a probabilidade de você se envolver num acidente é bem menos. Se você vai construir uma casa, tem que ter uma pilastra no meio da casa. Se você for uma pessoa que vive dentro dos mandamentos de Deus, você vai querer o melhor para você e para a sua família. Então, ele vai querer colocar um pilastre a mais. Aquele que não confia vai querer gastar menos, colocar um pilastre a menos. Acaba depois vindo um pior, com você e com sua família, né? Deus seja louvado, né? Que bênção. Estarmos aqui reunidos, crianças, adultos, adolescentes, jovens, na presença de Deus, né? Que os ensinamentos que tivemos aqui, os adultos aqui na classe dos adultos, os adolescentes na sua salinha, as crianças na sua salinha, realmente possam serem princípios eternos que vocês possam levar o restante da vida de vocês. Amém? Aqui na sala dos adultos nós falamos dos dois fundamentos, nos dois caminhos. Eu gostaria de encerrar aqui louvando o Senhor, falando um pouquinho mais sobre esse caminho maravilhoso, que é o caminho verdadeiro de Jesus, o verdadeiro fundamento. Existem outros caminhos que são traçados pelo próprio homem, aquele que deseja fazer sua própria história, sua própria vontade. E então, esse é um caminho de morte. O caminho de vida eterna é o caminho de Jesus. Ele disse mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos louvar o Senhor. Caminhos que ao homem parecem retos, argumentos que aos seus olhos estão corretos, que dão em caminhos de morte. Os homens dizem estarem completos, fazem orações que não passam do teto, que dão em caminhos de morte. Caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Há atos que parecem ser justiça, mas não passam de trapos de imundícia, que dão em caminhos de morte. A própria justiça humana, caminhos que levam à bebida, caminhos que levam à prostituição, caminhos trilhados sem saída, caminhos que de morte são, caminhos de morte, caminhos de morte. Mas há um caminho que leva à vida, qual é? Jesus no coração. Ele é a verdade, Ele é a saída, caminho da salvação, o verdadeiro fundamento. Jesus é a verdade,
Jesus é a verdade. Amém? Caminho e vida. Aleluia. Deus seja louvado. O que me deste, Senhor? O que me deste, Senhor? Por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, graças dou, graças dou, pra ti eu graças dou, graças dou. Caiu ou não caiu? Sobre a areia. Sobre a areia o tolo, a casa do tolo caiu. De novo. Sobre a rocha o sábio construiu. Sobre a rocha o sábio construiu. Sobre a rocha o sábio. A casa do sábio não caiu.